Apocalipse, capítulo de número 2. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 2. Se você está sem Bíblia, pede uma carona para o seu irmão que está do seu lado, mas não fique sem a leitura. Apocalipse 2, versículo 2, a palavra diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Deus, quando ministrou essa mensagem ao meu coração, toda vez que eu leio o Apocalipse, capítulo de número 2, que é uma carta onde Jesus escreve as cartas para as 7 igrejas, e essa igreja que Jesus direciona essa carta é a igreja de Éfeso. As igrejas que Jesus direcionou as cartas eram cartas de alerta. E aqui para a igreja de Éfeso, a mensagem de Jesus para essa igreja era que eles tinham perdido o primeiro amor. O que aconteceu com a igreja de Éfeso não foi apenas um relaxamento, não foi apenas que eles estavam baixando a guarda, porque no versículo de número 2, Jesus fala que conhece o seu trabalho e principalmente o seu trabalho árduo. Jesus, ele olha para aquela igreja que ele mostra que o que eles estavam vivendo não era uma crise de desânimo, não era um desejo de abandonar tudo, um desejo de largar tudo para trás, porque no versículo 3, Jesus fala: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome. Então nós entendemos algo aqui. Aquela igreja, ela não estava passando por um momento de, podemos dizer, relaxamento. Eles não estavam relaxados com aquilo que eles faziam, porque Jesus reconhece o trabalho árduo que eles tinham. Aquela igreja, eles não estavam querendo abandonar tudo, eles não estavam querendo largar tudo para trás, largar a presença de Deus, não, porque Jesus reconhece no versículo de número 3, que eles têm perseverado e eles têm suportado todo o sofrimento por causa do nome de Cristo. Então, Mateus, qual que era o problema dessa igreja? O que então estava acontecendo com eles? Porque Jesus fala que eles eram perseverantes, Jesus fala que eles trabalhavam arduamente, Jesus fala que enxergava, Jesus via a perseverança deles. Jesus diz que sabia que eles não toleravam homens maus. Jesus sabia que eles faziam de tudo para preservar a igreja. Só que então o que estava acontecendo com eles? Versículo de número 4. Contra você eu tenho apenas isso: você abandonou o seu primeiro amor. Irmão, o motivo, a real verdade, o motivo daquela igreja, a igreja de Éfeso, perder o primeiro amor em relação a Deus,
foi a falta de paixão. Eles perderam aquele desejo insaciável, aquela chama que existia em seus corações havia se esfriado. Aquele desejo insaciável de buscar a Deus havia se perdido, sabe por quê? Porque o que eles faziam, o que eles estavam fazendo pela igreja, o que eles estavam fazendo para o Senhor, não era porque eles amavam a Deus com todas as suas forças, não era porque eles eram apaixonados por Deus com todas as suas forças, não. Na verdade, o que estava acontecendo aqui é o que tem acontecido com muita gente nos dias de hoje. Eles caíram na rotina. Ir à igreja se tornou uma rotina. Fazer a obra se tornou uma rotina. Ser cristão se tornou uma rotina. Viver uma vida em Deus se tornou uma rotina. Não um desejo, não uma paixão, não um amor insaciável. Se tornou uma rotina. E quando você entra na rotina, o que acontece? Você funciona no automático. Você faz as coisas no automático. Você liga o modo piloto, você liga o modo automático e você vai fazendo. Passa a semana, você cumpre a sua escala. Passa a semana, você vem cultuar, você vem aos domingos cultuar. Você tem a sua rotina com Deus. Você tem a sua rotina dentro da igreja. Você persevera no nome dele. Você não foi a pessoa que largou tudo para trás enquanto muitos largaram. Você não foi a pessoa que decidiu sair enquanto muitos decidiram sair. Só que Deus tem apenas uma única queixa contra você. Você perdeu o primeiro amor. Você não é mais o mesmo. Não existe mais aquela paixão que ardia em seu coração. Não existe mais aquele desejo insaciável que tinha sobre a sua vida. Quando chegava momentos de chegar os cultos, você não via a hora de estar na igreja. Quando chegava a hora de cumprir as suas escalas, você não via a hora de cumprir as suas escalas. Lembra quando você aceitou a Jesus pela primeira vez? Lembra quando você tomou a decisão de entregar a sua vida para Cristo? Lembra no começo quando você sentia aquela paixão, quando você sentia aquele desejo, quando você tinha aquela fome? Lembra? Lembra quem você era? Lembra quando tudo começou? Então, foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. Essa paixão, esse desejo, essa fome neles havia se perdido. A palavra abandonar, no original do grego, que se pronuncia afemi, ela tem um significado que significa enviar, expelir, deixar, abandonar e, por último, negligenciar. Essa palavra, esse significado do original do grego, mostra que a perda do primeiro amor naquela igreja não foi algo acidental, foi algo voluntário, foi um abandono. Sabe por que eles perderam o primeiro amor? Porque eles foram negligentes com a presença de Deus. Sabe por que eles perderam o primeiro amor? Porque aqui, como a palavra diz, eles abandonaram, eles negligenciaram o seu relacionamento com Deus. O chamado de Jesus para aquela igreja não era porque então eles não o amavam mais. Na verdade, era porque o amor deles havia perdido a intensidade. Eles não eram mais os mesmos. Eles apresentavam obras, eles apresentavam perseverança, só que aquilo que eles apresentavam não era motivado pelo amor de Cristo que existia sobre seus corações, porque não tinha mais chama. Não era sobre o amor que existia sobre seus corações. Irmão, entenda uma coisa e grave isso no seu coração. O que nós fazemos para Deus é importante, mas o motivo pelo qual nós fazemos é mais ainda. O que nós fazemos para Deus é importante, mas o motivo pelo qual você faz é mais importante ainda. Irmão, eu te faço uma pergunta, mas você não precisa me responder. Hoje você está aqui neste culto, você está aqui neste Aviva Jovem. Por que você está aqui? Qual é o motivo? Qual é a razão de você estar aqui?
Você vem aos cultos, qual é a razão de você vir aos cultos? Qual é o motivo? Você faz a obra, você é um bom obreiro, você é um bom voluntário, mas qual é a razão, qual é o motivo porque você ainda faz a obra? Você está na presença de Deus ainda. E qual é o motivo que te faz permanecer? O que você faz para Deus é importante, mas o motivo por detrás daquilo que você faz é mais importante ainda. Porque existe muitos irmãos que estão cantando, existe muitos que estão fazendo a obra, existe muitos que estão vindo à igreja, mas o verdadeiro motivo não existe mais. Cristo. O verdadeiro motivo dentro dos seus corações deixou de existir, que é o amor em fazer tudo a Cristo. Porque quando você ama a Deus, quando você entende o seu amor de fato por Ele, você compreende uma coisa, que tudo que você faz não é porque você quer algo em troca. Tudo que você faz é que não é capaz de dimensionar tudo que Ele fez por você. Tudo que você faz para Deus não é porque você deseja que Ele faça algo em troca por você. Porque um relacionamento com Cristo não é uma barganha, não é uma negociação. Eu faço por Ele, então Ele tem que fazer por mim? Não. Quando você tem a paixão e a chama em seu coração, você entende que tudo que você faz para Deus, tudo que você faz por Ele, todas as vezes que você diz não para o mundo, todas as vezes que você diz não para as propostas de Satanás, todas as vezes que você fecha as portas para o mundo, todas as vezes que você decide permanecer, todas as vezes que você, mesmo cansado, mesmo exausto, mesmo sem força, você permanece, você não desiste, você não para, você sabe que você está fazendo isso porque você ama Ele com todas as suas forças, e você não quer abrir mão da presença dEle. Porque geralmente uma pessoa que não tem mais aquela paixão e aquele desejo sobre o seu coração, ou ela começou a funcionar no modo automático, ela faz por uma rotina, ela faz porque ela sempre fez, ou então ela começa a fazer esperando algo em troca. Irmão, o primeiro amor nada mais é do que o favor, do que o fervor e aquele desejo insaciável a Cristo. Sabe aquela empolgação, sabe aquela alegria, como o amor numa lua de mel de um casamento. Sabe quando o casal está empolgado, eles acabaram de casar, aquele amor, aquele fervor do início do relacionamento, sabe? Esse é o primeiro amor do nosso relacionamento com Deus. Só que muitos relacionamentos se esfriam, porque os relacionamentos, eles começam a cair na rotina, eles começam a se acostumar, e eles então se acostumam com aquele que está ao seu lado, eles se acostumam a conviver com o seu parceiro, mas não tem mais aquele fervor que tinha no começo. Sabe uma coisa interessante que Jesus mostra para nós através dessa carta? Que é possível você servir, é possível você sacrificar, é possível você sofrer pelo nome de Cristo e ainda não amá-lo verdadeiramente. Esse texto ele mostra para mim e para você que é possível você servir, é possível você se sacrificar, é possível você sofrer pelo nome dele e ainda assim não amar a Deus de uma forma única. Irmão, você precisa aprender a ser intencional. Nós temos que ser intencionais. Lembra que eu disse? O que nós fazemos para Deus é importante, mas o motivo pelo qual nós fazemos é mais ainda. Você precisa ter no seu coração, você precisa saber qual é e por que você está fazendo essa escolha. Irmão, ser intencional é nós fazermos nossas escolhas e assumirmos a responsabilidade por elas. Vivermos com propósito, por um propósito e vivermos de propósito. Trata-se principalmente de você saber o porquê você está fazendo. Irmão, quantos estão dentro da igreja? Quantos estão até mesmo na obra? Quantos até mesmo têm cargos? Quantos até mesmo existem lideranças
que estão na igreja, estão servindo, são voluntários, são líderes, mas não sabem mais o que estão fazendo. Não sabem mais o porquê estão fazendo. Não sabem mais por qual motivo eles continuam fazendo. Sabe por quê? Deixou de ser intencional. A chama se apagou, o fervor por Cristo não existe mais. Você apenas faz a rotina, o hábito, mas não existe o verdadeiro desejo por Cristo. Irmão, uma coisa que você precisa entender é que você é único e exclusivamente responsável por deixar o primeiro amor se esfriar em sua vida. Apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19: não apagueis a chama do Espírito. Paulo, ele diz, não apagueis a chama do Espírito. Se a chama se apaga na sua vida, é sua responsabilidade. Se a chama deixou de existir dentro do seu coração, se você não é mais o mesmo, é sua responsabilidade. Se você mudou, é sua responsabilidade. E às vezes, quantos dentro da igreja, irmão, não culpam A, não culpam B, não joga a responsabilidade para C, para fulano, para ciclano. Eu não sou mais o mesmo, eu esfriei, eu me afastei, porque fizeram isso, porque eu descobri isso, porque falaram de mim, porque foram falsos comigo, porque o meu líder foi assim comigo, porque o meu pastor foi assim comigo, e assim sempre colocando a culpa em terceiros, mas nunca assumindo a sua responsabilidade. 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. O fogo se mantém aceso dentro do seu coração, para que ele se mantenha aceso, é sua responsabilidade. Irmão, Deus está te chamando aqui nessa noite, para você aprender a ter responsabilidade em sua vida, e aprender a ter responsabilidade no seu relacionamento com Ele. Pare de transferir responsabilidades que são suas para terceiros. A responsabilidade de manter a chama acesa, a responsabilidade de se manter firme e constante na presença dEle, não é do seu pastor, não é do seu líder, não é da sua igreja, não é dos seus pais, não é da sua família, é sua. Porque a salvação, ela é individual. Você não vai ser salvo porque o seu pai orou por você. Você não vai ser salvo porque a sua mãe ora por você. Você não vai ser salvo porque os seus pais buscam por você, porque o seu pastor e a sua liderança busca por você. Não, os seus pastores podem orar o quanto for, a sua família pode orar o quanto for, muitos podem orar o quanto for pela sua vida, mas enquanto você não criar responsabilidade, enquanto você não tomar decisão e fazer escolhas, a responsabilidade é única e exclusivamente sua. Irmão, é a sua responsabilidade manter a chama acesa. Se a chama se apagou, se o Espírito Santo se apagou em sua vida, então é porque você deixou isso acontecer. Quando você olha para Êxodo, capítulo de números 27, Deus havia dado uma ordem para o povo, para que toda manhã, a ordem de Deus foi clara: toda manhã vocês devem trazer azeite novo, para que a chama não se apague do candeeiro. Toda manhã você deve trazer azeite novo, para que a chama não pare de arder em seus corações, para que a chama continuasse sem parar, para que a chama não se apagasse, para que a chama continuasse acesa todos os dias. Todos os dias o azeite tinha que ser renovado. Para que a chama se mantenha acesa, o que tinha que acontecer? Azeite novo. Para que a chama não se apagasse, azeite novo todos os dias. Para que o Espírito Santo não se apague em minha vida todos os dias, azeite novo. Irmão, é sério que você acredita, sério que você acha que você vir à igreja somente aos domingos para você está ótimo? Sério que você acredita que você buscar a Deus somente aos domingos, a sua semana está salva, tudo está ótimo para você?
É sério que você acredita, irmão, que sobreviver somente aos cultos semanais é o suficiente para a sua vida? Por acaso você come uma vez por semana? Por acaso você se alimenta uma vez por semana? Por acaso você bebe água uma vez por semana? Por acaso você busca se alimentar somente uma vez por semana, irmão? Então por que você busca a Deus uma vez por semana? Então por que é que você acredita nesse engano, nessa mentira de que ir à igreja aos domingos é o suficiente? Eu estou na igreja, quase todos os cultos que tem na minha igreja, para mim isso está ótimo. Não, irmão, não é o suficiente. A ordem de Deus para o povo era: o azeite não é um dia sim, um dia não. O azeite não é 3 vezes por semana. O azeite não é uma vez por semana. Todos os dias, toda manhã, vocês têm que trazer azeite novo, porque se não trouxer azeite novo, a chama vai se apagar. Irmão, e a culpa de você ter se esfriado não é do seu irmão que falou mal de você. A culpa de você ter se esfriado não é de fulano, não é de ciclano. A culpa de você ter se esfriado não é das pessoas da igreja. A culpa de você ter se esfriado não é do seu líder. A culpa de você ter se esfriado não é do seu pastor, é sua. Sabe por quê, irmão? O nosso problema, o grande problema do ser humano é acreditar que vão encontrar pessoas perfeitas no lugar de pessoas imperfeitas. Sabe qual é o problema de muita gente? É acreditar que dentro da igreja, um lugar de pessoas imperfeitas, eles vão encontrar a pessoa perfeita. Sabe qual é o problema, irmão? Que eles acreditam que no lugar de pessoas imperfeitas, de pessoas doentes, de pessoas num processo de transformação, eles vão encontrar a pessoa perfeita. Irmão, o único que é perfeito se chama Jesus Cristo. O resto, todos somos imperfeitos em busca de uma transformação diária em Cristo. E esse é o problema do ser humano: depositar a sua confiança, depositar a sua expectativa em algo que não existe. Muitos olham para a igreja acreditando que vão encontrar pessoas perfeitas, anjos, e às vezes se frustram por causa disso, porque criou expectativas demais no ser humano, criou expectativa demais nas pessoas, e zero expectativas em Deus. Depositou a sua esperança no lugar errado, depositou a sua esperança em quem não devia ser depositado. Irmão, a sua esperança deve estar depositada em Cristo e somente nele. Pare de achar que no lugar de pessoas imperfeitas você vai encontrar o grupo de pessoas perfeitas. Desculpa, irmão, se você entra dentro de uma igreja procurando isso, então você entrou no lugar errado. Quantos eu já não ouvi, irmão? Eu nasci num berço evangélico, desde que eu me entendo por gente. Desde que eu nasci, meus pais são pastores. Eu acompanho os meus pais há anos e anos na obra. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo, não somente do nosso ministério, mas de outros ministérios: eu saí, eu esfriei, eu desviei por causa de fulano. Eu desviei, eu me afastei porque fulano fez isso, porque o pastor fez isso, porque o líder fez isso, porque não sei quem fez isso. Irmão, para de transferir responsabilidades que são suas para outras pessoas. Quando você está entregue totalmente a Deus, quando o seu coração está somente nele, quando o seu coração está entregue somente a Cristo, nem pessoas, nem inferno pode se levantar, irmão, não vai conseguir te esfriar, porque você sabe em quem você está firmado. Irmão, sabe o que acontece? Quando nós olhamos para a palavra, Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, diga para o povo, quando Moisés subiu no monte, diga para o povo: lavem as suas vestes, se preparem, ao 3º dia eu quero ter um encontro com eles. Eu quero que eles tenham um encontro com a minha presença. Moisés chegou para o povo e falou: Deus quer que vocês se encontrem com a presença dele. Lavem as suas vestes, se preparem. Então a presença do Senhor pairou sobre o monte.
Então eles ouviram tremores, eles ouviram o céu se escurecer e eles ficaram assustados. Eles falaram: Moisés, faz o seguinte, suba você e fale por você em nosso lugar. Fale você em nosso lugar, porque nós não vamos subir. Só que a mensagem de Deus, que Deus disse para Moisés entregar para o povo, não é para que Moisés continuasse sendo um intermediário, porque Moisés era o intermediário entre Deus e o povo. Só que até que chegou uma hora que Deus falou: chega, eu quero ter um relacionamento direto com eles. Eu não quero mais Moisés no meio, eu quero falar diretamente com o meu povo. Só que o povo olhou para Moisés e falou: Moisés, sobe você, fale você por nós. Sabe o que o povo fez? Transferiu a responsabilidade que era deles para Moisés. Deus queria: eu quero falar com o meu povo. O que o povo fez? Mas Moisés, fale você por nós. Irmão, até quando você vai transferir responsabilidades que são suas para outras pessoas? Até quando você vai transferir responsabilidades que Deus colocou sobre as suas mãos para os seus pais, para a sua liderança, para outras pessoas? Deus está neste lugar e está olhando para você neste ano de 2025 dizendo: chegou, acabou, chega de você transferir responsabilidade. É hora de você crescer, é hora de você amadurecer e ter responsabilidade. Irmão, não adianta você desejar ser cheio de Deus se não tem a busca pelo azeite. Não adianta você desejar que a chama não pare de queimar em seus corações se você não tem buscado a Deus. Porque uma coisa que eu aprendi com Deus, que um relacionamento e uma vida com Deus é a base de ação e reação. A palavra diz para mim e para você, Jesus mesmo fala: aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. Jeremias 33 diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Tiago 4, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus é a base de ação e reação. Você busca, você encontra. Você pede, você recebe. Se você buscar de todo o seu coração, você o encontrará. Se você decidir se achegar a Deus, então Ele se achegará a você. O relacionamento, a chama de muitos tem se apagado, tem se esfriado dentro da igreja, porque o relacionamento tem sido superficial. Quando muitos leem este texto, quando muitos escutam este texto, quando nós falamos a perda do primeiro amor, muitos acreditam ou pensam que é para aqueles que se desviaram, é para aqueles que saíram de dentro da igreja, é para aqueles que não estão mais aqui, para aqueles que decidiram seguir outros caminhos. Mas, irmão, não. A palavra de Deus, a carta que Jesus escreveu era para a igreja de Éfeso, era para aqueles que estavam trabalhando dentro da igreja. Não é para aqueles que tinham saído, não é para aqueles que não estavam mais, é para os que estavam dentro. Jesus estava olhando, direcionando essa palavra, dizendo: ei, você está dentro, você está dentro da igreja, você está na obra, você está trabalhando arduamente, você tem sido perseverante, mas você não é mais o mesmo. E muitos acreditam que não são mais os mesmos, somente aqueles que saíram. Mas muitos estão dentro da igreja e não são mais os mesmos. Muitos estão dentro da igreja e abandonaram o seu primeiro amor. Não têm investido no seu relacionamento com Deus. Não têm investido na sua vida com Deus. Vivem um relacionamento superficial, assim como aquela visão que Ezequiel teve, quando o anjo o levou ao rio. E então, no primeiro estágio, as águas batiam nos seus tornozelos. Muitos estão vivendo um relacionamento com Deus, onde as águas estão batendo nos seus tornozelos. É um relacionamento extremamente superficial. É um relacionamento extremamente raso. Sabe o que tem acontecido dentro da igreja? Muitos têm buscado a Deus à distância.
Assim como o povo fez: Moisés, suba você em nosso lugar, fale você por nós, nós ficaremos daqui do pé do monte. Você pode subir, você pode se encontrar com Deus, mas nós vamos continuar buscando daqui aonde nós estamos. Eles decidiram buscar a Deus à distância. E quantos não estão assim, irmão? Entram dentro da igreja, assistem o culto, ouvem a palavra, ouvem os louvores, mas estão buscando a Deus à distância. Estão dentro fisicamente, mas o seu coração não está mais. O seu coração não é mais o mesmo. Sabe por quê, irmão? O povo acreditou que era mais vantajoso, era mais confortável buscar a Deus de onde eles estavam buscando, e eles não estavam dispostos a pagar o preço que precisava ser pago para ter um encontro com a presença de Deus, porque eles sabiam que a partir do momento que eles decidissem ter um encontro com a presença de Deus, algumas coisas teriam que ficar para trás. Então, para eles, irmão, eles acreditaram ser melhor continuar da forma que eles estavam vivendo a mesma rotina, vivendo os mesmos hábitos, e estava tudo bem, estava tudo certo. Irmão, eu venho aqui nessa noite dizer algo para você. Você precisa ter no seu relacionamento com Deus profundidade. Será que você pode olhar para aquela pessoa que está do seu lado e falar: irmão, você precisa aprender a ter profundidade. Fala para ele: você precisa ter raiz. Irmão, e um outro ponto que muitos deixam, que muitos falham, é deixar de tratar algumas áreas que precisam ser tratadas em sua vida. Algumas coisas para você podem não parecer nocivas, algumas coisas para você podem parecer que não são nada demais. Porém, são coisas que ao decorrer do tempo, elas vão sufocar a sua fé. Cantares de Salomão, Salomão diz, se não me engano, no capítulo de número 2, se eu não estou enganado, Salomão, ele fala das raposinhas. Ele alerta: apanhe as raposinhas. Apanhe as raposinhas antes que elas destruam o jardim. Em algumas traduções, antes que elas destruam o vinhedo. Apanhe as raposinhas. Sabe o que o Salomão quis dizer quando ele disse: cuidado com as raposinhas? Irmão, quando você olha a raposinha, filhotinho, um bichinho bonitinho, você acha que é fofinho, você acha que não vai fazer nada, você acha que ele não vai te morder, que ele não ele é inofensivo, que ele não vai causar dano algum, mas é exatamente isso que Salomão quis dizer. Quando você olha para a raposinha, você acha que não é nada demais. Mas são elas as responsáveis por destruir todo o jardim. As raposinhas, as pequenas coisas da sua vida, ao qual você não cuida, ao qual você não trata, ao qual você não decide tratar em Deus, são essas pequenas coisas que vão se acumulando dentro de você, vão crescendo dentro de você, e então você começa a esfriar, então você começa a se afastar de Deus, porque existe algo em sua vida que está roubando a sua força. Existe algo em sua vida que você achou que não era nada demais, está roubando a sua fé. Irmão, a queda espiritual, ela nunca é de imediato. A queda espiritual, ela nunca começa de repente. Uma pessoa, quando ela sai da igreja, ela não sai imediatamente. Ah, eu não quero mais, decido sair. Não. Uma pessoa, quando ela decide sair da igreja, quando ela decide sair da presença de Deus, antes dela decidir, falar, eu vou sair, por trás disso, teve um processo, teve um caminho. O inimigo foi trabalhando na sua mente. O inimigo foi fazendo ela perder a alegria. O inimigo foi fazendo ela achar que dentro da igreja tudo estava errado. O inimigo foi começando a mostrar para ela que o que tinha lá fora trazia mais alegria do que tinha dentro. O inimigo começou a mostrar para essa pessoa que então não valia a pena mais ela se sacrificar como ela se sacrificava. E então essa pessoa ela foi se esfriando, e até que então chega o momento onde ela fala, não quero mais, eu estou saindo. Quando você pega para ler a passagem do filho pródigo,
O filho pródigo, ele pede para o pai: pai, eu quero a minha herança porque eu vou embora. Só que o filho pródigo não foi embora no momento que ele pediu a herança. A palavra diz que ele pediu a herança e um tempo depois ele foi. Porque o filho pródigo, ele decidiu sair de casa, não foi quando então ele saiu, quando ele ainda estava dentro. O filho pródigo havia se perdido, o filho pródigo havia esfriado, não é quando ele tinha saído, mas é quando ele estava dentro. Quando ele estava dentro, tudo começou, ele foi sendo trabalhado dentro do seu coração, aonde chegou um momento e ele disse: pai, eu estou indo embora. E isso que acontece com muitas pessoas, irmão. Áreas que precisam ser tratadas na sua vida, áreas que precisam ser curadas na sua vida, e você acha ser algo inofensivo, você acha ser algo que não vai te trazer dano algum, e isso tem minado as suas forças, tem roubado a sua força, tem roubado a sua fé sem você perceber. Você não é mais o mesmo, você não ora mais como antes, você não lê mais a Bíblia como antes, você não tem mais aquela empolgação e alegria em fazer a obra como você tinha antes. Irmão, o esfriamento, ele é um processo, e ele acontece na sua vida pela sua negligência com a sua vida espiritual. Você deixa de ler a Bíblia porque você está cansado, você deixa de orar hoje porque você não está bem, você deixa de orar amanhã porque você continua não estando legal. Quando você olha, você já está 3 dias sem orar, 4 dias sem orar, então no 5º dia você ora, mas daqui a pouco você fica mais 2, 3, 4 dias, e assim vai. Quando você vê, você se esfriou. E uma coisa que eu aprendi com Deus na sua palavra, que só tem chama, só tem fogo ardente onde tem a presença dele, irmão. Aonde a presença dele não está mais, aonde a presença dele não habita mais, não tem mais fogo, não tem mais chama, não tem mais fervor dentro do coração. Quando Moisés ele avistou a sarça ardente, ela ardia em fogo, mas ela não era consumida pelo fogo, era um fogo que não se acabava. A palavra diz que Deus, do meio da sarça, a palavra diz exatamente assim: do meio da sarça, Deus chamou Moisés para se aproximar. Irmão, a palavra não diz para mim e para você que Deus estava do lado da sarça. A palavra não diz para mim e para você que Deus estava atrás da sarça. A palavra não diz para mim e para você que Deus estava em volta da sarça. Não, a palavra diz para mim e para você que do meio da sarça, Deus chamou Moisés. Sabe por quê, irmão? Uma coisa que você precisa aprender, que enquanto Deus ele for e estiver no centro da sua vida, não vai te faltar fogo. Enquanto Deus for e estiver no centro da sua vida, não vai te faltar alegria. Enquanto Deus for e estiver no centro da sua vida, não vai faltar a presença dele para todos os dias da sua vida. Irmão, talvez você se pergunta do seu lugar: pastor, mas e para eu voltar? O que eu vou fazer? Como que eu faço para ser como então eu era antes? Como que eu faço para ser então como eu era no começo? Irmão, Jesus, ele ensina para nós 3 coisas. Primeiro, nós vamos ler no versículo de número 5. Lembre-se de onde você caiu. Primeira coisa, em algumas traduções, lembre-se de onde você parou. Número 2, arrependa-se. Número 3, pratique as obras que você praticava no início. Se lembrar quem você era, se lembrar de onde você parou, se arrepender e, por último, voltar para o caminho que não era para você ter saído. Irmão, Jesus ele fala: olha, reconheça quem você era. Reconheça que você não é mais o mesmo. Veja quem você é hoje e veja quem você era antes. Volte a ser aquela pessoa. Volte a ser quem você era. Volte a orar como você orava. Volte a ler a Bíblia como você lia. Volte a ter aquele fervor, aquela alegria em seu coração que então você tinha. Número 2, se arrependa. Mudança. Porque uma coisa que eu costumo dizer, muitos às vezes erram e ficam com a consciência pesada porque errou, mas não mudam.
porque depois cometem os mesmos erros. Porque arrependimento sem atitude, irmão, não é arrependimento, é remorso. Porque o arrependimento gera mudança. O arrependimento fará com que você não cometa o mesmo erro. Por isso que Jesus fala: ei, se arrependa. Tem uma mudança de comportamento, tem uma mudança de vida. Veja o que você era, veja quem você era e o que você fazia e volte. Mude o seu comportamento, mude a sua vida. Irmão, ore como você orava. Busque a Ele como você buscava. Jesus está te alertando aqui nessa noite. Jesus está chamando a sua atenção aqui nessa noite, assim como chamou da igreja de Éfeso. Porque eles não o amavam mais como o amavam antes. Eles se esfriaram, eles abandonaram o primeiro amor. Gostaria que você se colocasse de pé. O pessoal do louvor já pode subir. Irmão, quando você passa um pouquinho adiante aqui a palavra, você vai ler que Jesus ele escreve a carta para a igreja de Laodiceia. Quem aqui já leu a carta que Jesus escreveu para Laodiceia? Quem? Poucos. Quando você pega Apocalipse 3 em diante, Jesus ele escreve a carta para as 7 igrejas. A igreja de Éfeso é uma delas, Laodiceia é outra. Quando Jesus escreve a carta para a igreja da Laodiceia, um dos pontos cruciais dessa carta que Jesus fala para a igreja é que ele tinha vontade de vomitar aqueles que são mornos. Jesus mostra para a igreja de Laodiceia: o problema não é você ser quente, cheio do fervor, e o problema não é você ser frio e não querer nada. O problema é você se tornar morno. O problema é você ficar em cima do muro. Você não saber a quem você serve. Você não saber o que você quer da sua vida, o que vai fazer da sua vida. E o que muitos têm se tornado dentro da igreja não é nem ser frio, mas é ser morno. Estão em cima do muro. Não sabem que decisão tomar, não sabem que caminho vão seguir, não sabem a quem eles vão servir. Só que, irmão, Jesus mostra que o pior não é você ser frio. O pior é você ser morno, indeciso, sem atitude. E não sabe qual escolha você vai fazer. Só que Deus te trouxe aqui nessa noite, meu querido. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer algo para você. É tempo de mudança. É tempo de você ter responsabilidade. É tempo de principalmente você fazer uma decisão. Porque eu falo que uma vida com Cristo ela é uma decisão. Você não faz por obrigação, você não faz por imposição, ela é uma escolha e sempre será uma escolha até o dia que Ele volte. Só que essa mensagem à igreja de Éfeso foi um alerta. Ei, desperta, acorda. Igreja de Cristo, acorda. Cadê os valentes? Cadê os jovens que não tinham medo de pregar a palavra? Cadê os jovens que não tinham medo de falar de Cristo dentro da sala de aula? Hoje estão sendo oprimidos por professores que seguem ideologias. Cadê os jovens que não tinham medo de falar do amor de Cristo? Cadê, aonde está essa geração? Irmão, avivamento não é igreja lotada. Aprenda isso. Avivamento não é igreja lotada, não é eventos lotados. Avivamento não é estádios lotados. Sabe por quê, irmão? Tem muita igreja está lotada de pessoas, mas vazia de Deus. Tem muita igreja que está cheia de gente, mas não tem nada de Deus. Avivamento não é igreja lotada. Avivamento nada mais é do que arrependimento. Uma vida de arrependimento sincero perante a Deus.
Muitos olham e falam, vê as igrejas cheias, é o tempo do avivamento. É o tempo, chegou a hora do avivamento, nós estamos vivendo o avivamento. Mas irmãos, se tem avivamento, cadê o manifestar de Deus? Sejamos sinceros, uma conversa entre eu e você que está aqui nessa noite. Nós falamos muito do que aconteceu lá atrás, Maxwell. Nós falamos muito de avivamentos passados. Nós falamos muito de eventos sobrenaturais passados. Mas nós temos muito pouco para falar o que Deus tem feito no meio da igreja hoje. Sabe por quê? A culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Nós somos os responsáveis. Avivamento, irmão, não é igreja cheia. Coloca isso no seu coração. Avivamento é onde o manifestar de Deus está acontecendo. Quando você pega para ler a história da rua Azusa, onde pessoas chegavam naquela rua, já eram incendiadas, já eram curadas, coisas sobrenaturais aconteciam, irmão, isso é avivamento, porque onde tem avivamento tem presença de Deus, onde tem presença de Deus, alguma coisa diferente tem que acontecer, irmão. E aonde tem presença de Deus, não é possível não ter arrependimento. Sabe por quê? Tem muitas igrejas, eu não estou aqui para usar o púlpito para falar de outras igrejas, nada disso. Mas eu estou falando do que nós estamos vivendo hoje, principalmente na nação brasileira. As igrejas têm se preocupado muito com o entretenimento, têm se preocupado muito com estratégias para alcançar os jovens, mas estratégias vazias de Deus, estratégias vazias do Espírito Santo. Irmão, eu vi esses dias um vídeo, eu fiquei perplexo com o que eu vi. Se eu não me engano, acho que foi no Instagram que eu vi uma igreja após um culto tendo um baile funk gospel. A gente acha que nós estamos vivendo, eu acho que o evangelho é errado, porque não é possível. Baile funk gospel. Sabe o que acontece? Ao invés da igreja trabalhar para tirar o Egito do coração dos jovens, a igreja tem trabalhado para que o Egito continue no coração deles. Uma vez eu estava lendo um livro do pastor John Bevere, e ele falou a seguinte frase: nós podemos ter o melhor entretenimento, nós podemos ter as melhores luzes, nós podemos ter os melhores equipamentos dentro de uma igreja, nós podemos ter o melhor de tudo, nós podemos ter as melhores atrações, mas o mundo sempre vai superar a igreja, porque o mundo é mestre nisso. Mas se tem uma coisa que o mundo nunca vai conseguir competir com a igreja o mundo não tem a presença de Deus. Irmão, o mundo compete com a igreja e vence a igreja em muitos aspectos: entretenimento, atração, equipamentos, estrutura. Mas existe uma única coisa que o mundo jamais irá conseguir competir: presença de Deus, oração, joelho no chão. Não tem como. E a igreja se perdeu nisso. Estão preocupados em levar cantores, desculpa hoje que eu estou falando, estão preocupados em levar cantores que cobram horrores e absurdos, fazem exigências absurdas para cantar meia hora, para que a igreja esteja lotada, para que a igreja esteja abarrotada, cobram horrores, pagam para entrar dentro de uma igreja, cultuar. Enche a igreja onde as pessoas pagaram ingresso para estar dentro de uma igreja, para ver um cantor que cobrou horrores, fez absurdas exigências para estar no altar cantando meia hora, porque se você não atende a exigência deles, eles não vêm. E ainda falam que isso é um avivamento, a igreja está vivendo o avivamento. Não, irmão, não. Quando você pega avivamentos passados, não tinha cantor famoso. Quando você pega avivamentos passados, não tinha o entretenimento. Quando você pega avivamentos passados, não tinha que bolar estratégias absurdas para tentar trazer as pessoas para a igreja. Não! Porque a igreja tem algo precioso que o mundo não tem e nunca terá: a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Uma coisa que eu aprendi com Deus: que o entretenimento não salva.
O entretenimento não cura. O entretenimento não transforma. O entretenimento não liberta. O que liberta, o que salva, o que transforma, o que cura é uma única coisa: a presença de Deus. Irmão, o alvo da igreja é e sempre deve ser a presença de Deus. Eu não estou dizendo para você que é errado você ir a um lugar onde tem uma pessoa que está cantando e você gosta. Não estou dizendo isso. Você é livre, você pode ir aonde você quiser. Não estou dizendo para você que é errado um cantor, um pregador tal vai estar em tal lugar, vou lá, não tem problema algum. Mas por que você está indo? Pelo cantor ou por Jesus? Pelo pregador ou por Jesus? Qual é o motivo? O que você faz para Deus é importante, mas o motivo é mais importante ainda. Irmão, esses tempos atrás, essa semana que passou, eu venho conversando com os meus pais de algumas coisas que nós temos visto Brasil afora. E uma coisa que nós temos falado é que coisas que eu não posso falar aqui, mas coisas que nós não víamos antigamente, hoje nós estamos vendo escancarado acontecendo. Meu pai me disse uma seguinte frase: Mateus, se isso está acontecendo o que antes não acontecia, é porque então as trevas estão ganhando força. E se as trevas estão ganhando força, é porque a igreja recuou. Porque aonde há luz, as trevas não prevalecerão. E aonde está a luz? Aonde está a igreja? Irmão, Jesus, quando ele chama a atenção da igreja de Éfeso: olha, vocês fazem a obra, vocês permanecem, vocês sofrem pelo meu nome, mas está faltando uma coisa para vocês: o primeiro amor, a chama, o desejo insaciável. Irmão, nós estamos vivendo numa geração que, se você não tiver algo na igreja que atrai as pessoas, elas não vêm. Nós estamos vivendo numa geração que, se a igreja não tiver uma estrutura absurda, então aquela igreja não serve para mim. Nós estamos vivendo numa geração em que tem pessoas que só vai à igreja quando vem cantor de fora, quando vem pregador de fora. Quando está o pregador da casa, o louvor da casa, o pastor da casa, elas nem se preocupam em estar no culto. Sabe por quê? O motivo deixou de ser Deus. O motivo deixou de ser Cristo. O motivo deixou de ser estar na presença de Cristo. Irmão, nós falamos muito sobre avivamento. Nós falamos muito sobre o avivamento. E eu creio que a nossa geração, eu creio nessa palavra, que a nossa geração é a última geração do avivamento antes de Jesus vir buscar a igreja. Eu creio nisso. Só que está faltando a igreja se posicionar. A igreja de Cristo precisa se posicionar. Pare de achar, irmão, que para você estar aqui você precisa de um motivo. Pare de achar que para você estar na igreja, talvez você não congregue aqui, você congregue em outro lugar, glória a Deus por isso, permaneça firme no local que você está congregando. Mas você precisa entender que você não precisa ter um motivo, você não precisa ter uma razão. Irmão, se a razão e o motivo não for Cristo, não for Deus, então o que será? O que será o motivo? O que será? Quando eu era adolescente, na minha fase dos meus 15, 16, 17 anos,
Eu até brinco com os meus pais. Na minha época, faltava lugar para ter adolescente e jovem fazendo a obra. Faltava lugar de tanto jovem adolescente que queria fazer a obra. Hoje, não querem mais saber de obra, não querem mais saber de compromisso, não querem mais saber de responsabilidade com Deus. Aonde está a igreja fervorosa de Cristo? A igreja fervorosa de Cristo também é você, jovem, também é você, adolescente, também é você, criança. Não é somente os pastores, não é somente os mais velhos, é você também. Irmão, sabe qual é a responsabilidade? Sabe qual é a missão que você tem sobre os seus ombros? Eu e você, nós somos a continuação do Evangelho. O Evangelho de Cristo aqui no Brasil continua com as nossas vidas. É por isso que o diabo ele luta tanto para te esfriar e tirar você dos caminhos de Deus. Porque ele não quer que o Evangelho continue através da sua vida. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção aqui. Não pare. Não desista. Não abra mão da presença de Deus por nada.